Fala, reprogramado, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Essa aula eu quero falar para vocês algo que mexe muito comigo. Eu falo sobre as 5 perguntas que movem a Terra. Eu quero que você coloque caneta e papel na mão, tá? Porque essa aula é muito importante. Mudou minha vida. Miles Monroe, um grande mentor, ele mentorava presidentes, governadores, reis, e ele teve até um acidente, muitos anos atrás, de helicóptero, mas foi para mim um dos grandes marcos, um grande mentor para mim hoje no mundo. E quando eu comecei a viajar, a sair lá do estado do Rio e comecei a viver uma missão, algo mais social, eu comecei a ouvir esse grande mentor, comecei a ler, e ele fala sobre as 5 perguntas que movem a Terra. Essas 5 perguntas é que move o mercado da moda, o mercado imobiliário, o mercado da saúde, mercado do cosmético, o mercado da área da construção, o mercado político, o mercado familiar, o mercado farmacêutico. Essas 5 perguntas que movem a Terra. As 5 perguntas e as respostas que elas dão vai determinar as atitudes que elas fazem. Entenda uma coisa, que essas perguntas que eu vou fazer agora para você, as respostas vão determinar as suas ações que você faz hoje. E para mim foi muito claro, porque as 5 perguntas que movem a Terra é um marco na minha vida, e aonde eu passo, eu faço e eu ativo pessoas porque um dia ela me ativou. E às vezes você não entende por que você faz o que você faz. Porque o que você faz, ela está condicionada com aquilo que você pensa. E aquilo que você pensa, você age, porque pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Os seus pensamentos vêm da programação mental que está ligado no seu cérebro. Os seus pensamentos estão ligados, tudo aquilo que você ouviu, viu e sentiu e codificou no seu cérebro e se tornou memórias. Diga comigo. Então, comece a anotar tudo que eu vou falar, tá? Porque eu não vou repetir, senão você vai ter que voltar. Seus pensamentos é uma programação mental do seu cérebro. Os seus pensamentos vêm daquilo que você viu, ouviu e sentiu, se tornou memórias. Esse conjunto de memórias gera a sua programação mental. E essa programação mental gera o seu viés cognitivo, a forma que você vê o mundo, aquilo que você vê. Deixa eu te falar, se você fala de dinheiro, se eu falo dinheiro pra você, vamos supor, um cara rico, bem sucedido, o que vem na sua mente? Ladrão, ali ninguém, você sente raiva? Você sente raiva de pessoas bem sucedidas? Isso tem a ver com as suas crenças, com o seu modelo de crença. Eu tinha... Não é que eu tinha raiva. Meu pai foi muito humilhado por pessoas que se achavam que tinha alguma coisa. Na minha cabeça eles eram ricos, mas só era concursado. Acho que ele ganhava seus 1 ou 2 salários, 3 salários ali, sei lá, 2 salários, né? Meu pai... Desculpa. Meu pai trabalhando em escola. Você lembra que eu contei que eu vendia ali manga? Depois eu comecei a vender na escola.
Então eu comecei a ver meu pai tendo alguns tipos de humilhação, algumas brincadeirinhas de pessoas que eram o quê? Que era tipo o patrão deles, né? Patrão dele, né? É professor, diretor, líder, não sei o que, aí eu via aquelas coisas, tratando meu pai mal. Então eu cresci com uma raiva, com rancor. Por isso que hoje, né, minha esposa tá aqui, hoje eu tinha, né, porque eu não tenho mais, mas eu tinha muita dificuldade com obediência, eu tinha muita dificuldade com liderança, me submeter a alguém, porque eu vi meu pai sendo humilhado, eu falei, um dia eu vou crescer, eu nunca vou deixar ninguém me humilhar, ninguém pisar, assim como fizeram com meu pai, eu não vou deixar. E eu sempre tive essa visão, eu vou ser rico, eu vou ser bem sucedido, não para humilhar, mas é para ajudar meus pais, para meus pais não precisar passar por nada disso e tal, etc. Só que gerou o quê? Um bloqueio. Eu achava que todo mundo que era um bem sucedido poderia humilhar alguém, poderia ser. Até que eu conheci um franqueado do Bob's, do McDonald's, era do Bob's, cara muito bem sucedido, cara, meu Deus do céu, é um amor, sou amigo dele até hoje. E tinha um irmão dele, e a família dele é de Portugal, enfim. Então o irmão dele, altamente arrogante, ignorante, prepotente, e ali eu já estava entrando no mercado imobiliário. E eu vi a diferença gritante dos dois. Eu falei, poxa, mas um é bem sucedido e o outro também. Então eu vi que não era sobre o dinheiro, é sobre o caráter da pessoa. Então ali eu ressignifiquei na minha cabeça sem entender o que eu achava que todo mundo que tinha dinheiro humilhava, era alguma coisa e tal. Mas não, era um viés cognitivo. Então, os seus pensamentos, a sua programação, vem algo daquilo que você viu, ouviu e sentiu, gerou um código e você codificou. É como se fosse um recipiente. Eu pego um recipiente aqui. Você tem um recipiente, tá? Não é um recipiente aqui para te mostrar. Vamos supor, você tem aqui um recipiente aqui. Você tem um recipiente. Esse recipiente é como se fosse o seu cérebro. E tudo aquilo que você ouviu, você vai botando nele. Então vamos supor, se eu falo de pessoas bem-sucedidas, se você tem na sua memória que foi codificada, que foi marcada, né? Se todos que são assim, bem-sucedidas, são arrogantes, prepotentes, humilham, você bota pessoas bem-sucedidas são arrogantes, prepotentes, e você marca. E você acha que todo mundo que é bem-sucedido é arrogante, prepotente e humilha as pessoas. Mas não. Era só porque você é humilde, vem de família pobre ou já passou por alguma coisa, você acha que todo mundo é desse jeito. E gera uma crença. Aconteceu comigo. Então, o que eu te falo? Muito cuidado para que algo que você acha que é, por algo que passou no passado, e você está colocando eternamente que é assim, mas não é. Por quê? Como que funcionam as suas memórias? Você vê, ouve, gerou sentimento, ruim ou bom, se torna ali uma memória. Ruim, codifica, coloca no recipiente, memória. Por isso que fala para você criar memórias com seus filhos, é sobre isso, porque você cria memórias no recipiente. Então o que aconteceu comigo? Memórias de pessoas bem-sucedidas, que humilhava e tal. Então eu tinha na minha cabeça que todo mundo era assim. Então eu tive que ressignificar no meu cérebro. Então eu ressignifiquei, fui desbloqueado e eu falei, cara, então tem pessoas bem-sucedidas que não humilha. Tem pessoas bem-sucedidas que não é isso. Então, por eu ser aquele menino do interior, pobrezinho, que vendia manga, carrinho de mão, achava que todo mundo que eu era aquela pessoa que eu nunca ia ser e tal, que todos os ricos iam humilhar. Era uma crença no meu cérebro. Eu tive que desbloquear isso. Então, Diego, antes de eu falar das 5 perguntas que movem a Terra, eu quero te mostrar como funcionam as suas crenças. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm fobia, tem pessoas que têm traumas e têm bloqueios. Como é que funciona isso, Diego? É uma pancada.
Tony Robbins, que é o papa que a gente diz assim, né, de reprogramação, de PNL, programação neurolinguística, né, que é o Tony Robbins, depois eu posso pesquisar sobre ele, né, inteligência emocional foi outro cara, não é inteligência emocional. Eu tô falando de programação neurolinguística, que é o quê? Que é como a sua mente é programada e o seu corpo reage. Então, quando eu era criança, meu pai botava sempre as coisas debaixo da cama. Ele tinha um negócio, uma cultura de guardar treco. Não tem? Um parafuso, guardar. Não, guarda um ferro, tem aquelas coisas. Meu pai tinha aquela cultura de guardar coisas velhas. Não, isso serve. Não, isso vai servir. Guarda que isso serve. Ele guardava onde? Ele botava numa sacola, numa sacola de pano. Me lembro como se fosse hoje. Não é sacola de plástico, é de pano. Tem aquelas saco de pano? Antigamente tinha uma sacola de pano, né? Os pano grande. Era uns tecido, mas era de pano, era mais firme. Oh, não era do seu tempo. Então, meu pai guardava aquelas ferramentas. Então era beliche lá em casa, então eu dormia aqui, na cama de baixo, meu irmão mais velho na cama de cima, o André, e o do lado, o Thiago, dormia do lado. O que acontecia? Do lado do meu quarto tinha um poço. Poço, não é poço tubular, antigamente era poço de barro. Poço de barro acumula barata. E era do lado do nosso quarto. E barata come sujeira, gosta de coisa suja, gosta de treco. O que acontecia? As baratas iam lá naquele ninho, não sei, toda noite. Tinha uma barata que subia no meu corpo. Então imagina uma criança de 4 a 5 anos, você que já foi criança, todos aqui já foram criança, né? Você que tem filho, tem sobrinho, imagina uma criança de 4 a 5 anos, de vez em quando, algumas noites, barata subia no seu corpo. Então eu gritava de madrugada. Quando acabava a luz, aquelas baratas voadoras, eu gritava. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ia com meu irmão sai daqui, empurrava. Não tinha eu, então não tinha ninguém. Nem meus pais ficavam no último cômodo, né? Que era o nosso quarto, a cozinha, a sala e o quarto dos meus pais. E o banheiro do lado de fora. Quando acabava a luz, eu me lembro que eu chorava. E o que foi? É barata, não sei o que. Ligava a luz. Ele tá onde? Não tá aí não, gente. Deixa de besteira. Meu irmão sempre muito bruto. E aquilo gerou memórias. Quase que eu tive fobia de barata. Por quê? Porque tudo aquilo que você ouve ou sente, Tony Robbins fala que, e todos os psicólogos falam que é como se fosse uma pancada emocional, fica marcado. E ali se torna uma memória. Então eu falei de crenças, daquilo que eu fui humilhado, vi meu pai sendo humilhado, gerou o quê? Fixou na minha alma emocional, no meu porão. Barata também fixou ali na minha alma, então eu fiquei quase com fobia. Quando você vê, na pandemia, você viu o quê? Aqueles caras fortões, né? Desmaiando pra tomar injeção. Pô, cara, o povo falar assim, pô, cara fresco, cara forte desse comendo injeção. Mas eu já entendia. Era uma criança presa num algo emocional que ela não conseguia desprender por causa de uma memória. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter a idade que for. Se você estiver preso emocional em algo que você viu ou sentiu, isso se tornou uma memória. Você pode ter a idade que for. Se você não se desbloquear e não se destravar, hoje, nesse exato momento, nessa exata hora, você vai sentir aquelas mesmas sensações do que você teve naquele exato momento, com aquela idade. Tinha no meu time de venda que eu cuidava, eu me lembro,
que a gente foi atender uma cidade e uma das vendedoras, a gente foi atender numa casa e ali eu fui atender com alguns meninos, né? Era um time, era eu, mas o carro dá 5 pessoas, né? Então era 2 meninas, mas enfim, não me lembro quantos tinha, mas tinha uns rapazes e nessa casa tinha umas galinhas. E eu negociando com um cara dentro da casa dele, um comércio, e ela começou a gritar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E quando eu cheguei, os meninos rindo da cara dela, por causa que tinha uma galinha lá, e ela tava se tremendo, quase desmaiando. Eu peguei ela, tirei, briguei com os caras, e levei ela pra dentro da casa, dei um copo de água com açúcar, e ela, eu tenho trauma, eu tô falando pra eles, eles achando que eu tô brincando e tal. Eu falei assim, eu olhei nos olhos dela, falei, eu te entendo, calma, respira, senta aqui, eu sei o que é isso, porque eu já tive que passar por um processo de reprogramação com barata. Porque toda vez eu ia dormir, tinha uma barata, eu já fui brincar, e os brinquedos caíram, e baratas subiram em mim, já saí correndo. Meu irmão foi já lavar um copo, minha mãe pediu para ele fazer leite lá, ele não lavou, eu comi barata. Eu já tive várias coisas com barata. Então eu quase tive fobia de barata. Hoje não, hoje eu mato, normal. Mas eu tive que reprogramar. E eu falei, eu te entendo, o que aconteceu? Ela falou, quando eu tinha 4 anos de idade, um galo correu atrás de mim e começou a me bicar, e eu correndo, e eu tava sozinho, eu corri, e aquilo que gerou o quê? Um trauma, um impacto, é como se fosse uma marca de um boi. Ali acontece com a gente, um trauma emocional. E ela faz tratamento com psicólogos, e pode até chegar a psiquiatra, tá? Mulheres que foram agredidas com homens que bateram. Eu tô falando só de criança, mas você pode ter um trauma de forma adulta, adolescente, adulta, velho, o que for. O trauma, ele acontece com o impacto emocional. Você que foi traída por um homem, você que foi traído por uma mulher, você que foi agredido por um homem, você que foi agredido por uma mulher, você que teve qualquer tipo, você que teve algo traumático e você ficou preso naquele trauma e não consegue sair. Você tá preso emocionalmente. Por quê? É só uma memória que você está presa lá no passado. Então, quando você acontece no ato, você sente, a sua memória, você sente o olfato, você escuta, o seu sistema fisiológico, você sente a mesma coisa como se estivesse vivendo aquele trauma do passado. Só quero te dizer uma coisa, você não é o seu trauma, você não é o seu bloqueio, você não é, você está, estado emocional, você sai. Eu estou aqui, nesse projeto, para te ajudar, você se desbloquear. E na próxima aula eu quero te ajudar nesse processo. Assim como eu fui ajudado, eu quero te ajudar também.